Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de DO. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai começar a estudar o capítulo 4 do livro que está lá no Classroom. A gente vai começar a resolver então equações diferenciais ordinárias de ordem maior do que 1, né? O que a gente estava fazendo até agora aí, né? Estudando EDOs de ordem 1, né? Agora a gente vai começar a estudar EDOs de ordem 2 ou 3 ou 4 superior, né? O que acontece? A gente vai estudar um caso particular, que são as lineares, tá? Nós vamos estudar então as EDOs lineares de ordem 2, ordem 3 e assim por diante, tá? Então, é o conteúdo do capítulo 4 do livro, ok? Então, nessa aula, especificamente, a gente vai tratar do valor, do problema de valor inicial, né? Do PVI para EDOs de ordem maior ou igual a 2, de ordem n arbitrária, tá? Então vamos relembrar o que é uma EDO linear de ordem n, tá? Bom, uma EDO linear de ordem n é uma EDO que pode ser escrita dessa forma, né? Ó, aqui, ó, é uma função que depende só de x, aqui também é uma função que depende só de x e assim por diante, tá? Então nós temos aí, ó, em azul são, digamos assim, os coeficientes, né? São funções que dependem apenas de x, tá? E cada uma dessas funções que depende só de x está multiplicando uma função que depende de y ou as derivadas de y, né? Então aqui, ó, eu tenho y, aqui a derivada de y de ordem 1 e assim por diante. Aqui a derivada de y de ordem n-1 e aqui a derivada de y de ordem n, tá? Aí você vai conseguir, se o EDO for linear de ordem n, você vai conseguir separar ela por uma igualdade. Do outro lado da igualdade vai ter uma função ali que depende só de x, tá? Um exemplo bobo aí, vai. Seno de x vezes y duas linhas, mais cosseno de x ao quadrado vezes y linha, mais 2xy igual a x vezes ln de x. Tá? Um exemplo aí de medel linear. Aqui no caso aqui de ordem 2, né? Ok? Esse medel que a gente vai resolver. Tá? Objetivos aí desse capítulo 4 do livro. Tá? A gente já viu, né? Deu as lineares lá no início do curso. Então lembra, ó. Os que estão em verde, né? Que são que é y em suas derivadas. O expoente, né? É sempre 1. Tá? Não pode ter um y' ao quadrado. Se tivesse, o EDO não é linear, tá? Também aqui, ó. Em azul, são funções que dependem apenas de x. Tá? Não poderia ter aqui um y seno x vezes y duas linhas, tá? Então daí, ok. Os coeficientes têm que ser todos dependendo apenas de x. Funções que dependem de uma variável, no caso x, tá? A gente vai dividir as EDOs lineares em duas classes: as homogêneas e as não homogêneas. Quando que é uma EDO linear? Ela é homogênea quando o g aqui, ó, é a função nula, tá? Então essa aqui, ó, é uma expressão geral, né, de uma EDO linear de ordem n homogênea, tá? E é óbvio que a não homogênea é quando essa função g não é a função nula, tá? Então a função desse uma EDO não homogênea, ela vai ser desse tipo, a forma geral dela, né? E essa g vai ser a função não nula, ou seja, g de x é diferente de zero para algum x aí no intervalo em que você estiver considerando sua EDO, tá?
que a gente vai ver no final? Que para resolver uma EDO não homogênea, né, o que é a coisa mais geral possível, você vai basicamente pegar, resolver, achar a solução geral da linear, tá? Ou seja, você vai pegar essa EDO aqui, ó, vai jogar o G fora. Vai igualar a zero, vai colocar um zero no lugar do G. Vai considerar tipo, basicamente a mesma EDO, né? Só que no lugar da G você vai pôr um zero. Então você vai ter uma EDO linear, homogênea. A gente vai encontrando uma solução geral para essa homogênea e uma solução particular para não homogênea. A gente vai construir uma solução geral para não homogênea, tá? Então, quando a gente for estudar ali como os métodos de resolução, né, das EDOs de ordem superior, né, as lineares de ordem superior, nós vamos começar estudando as homogêneas, tá? Depois a gente passa para o caso geral, ok? Então, ó, dois exemplos simples aí, ó. Essa EDO aqui, ó, ela é linear, né? Se você olhar os coeficientes aqui, ó, 2 é uma função de uma única variável, né? Todos os coeficientes são constantes, né? Então você pode interpretar como sendo funções que dependem de x. Essa EDO linear. Ela é homogênea, né? Que a minha g é 0, né? E a ordem é 2, tá? Que é a ordem da maior derivada que aparece ali na sua EDO. Essa de baixo aqui é uma EDO linear, não homogênea, de terceira ordem, tá? Não homogênea porque tem uma... A nossa g aqui, no caso, é essa exponencial aqui, ó. Tá? E a ordem 3, ó, porque a maior derivada de y que aparece ali é a terceira derivada, né? Então, eu falei que nessa aula a gente vai usar PVI, né, para EDOs lineares de ordem superior, né? Então, vamos ver. Só lembrando que é um PVI, né? Lá para EDO de ordem 1. Vamos pegar linear. Uma linear de ordem 1, né? Isso aqui é uma EDO linear de ordem 1, né? Ó. Isso aqui, ó. Pega só essa parte aqui, né? Então, PVI seria encontrar uma solução dessa EDO, né? Que satisfizesse uma condição, digamos que... Eu quero, dentre todas as soluções dessa EDO, aquela que satisfaz essa igualdade aqui. Ou seja, aquela cujo gráfico, né, passa pelo ponto x0 e y0. Tá? O que acontece? Minha EDO, esse caso particular, que a gente estudou aí nas aulas passadas, tem ordem 1. Então aqui a gente tem uma condição particular aqui, né? Para eu ter meu PVI, né? O que acontece? Se eu tiver um PVI, que é um PVI para uma EDO de ordem 2, você vai ter uma EDO de ordem 2, aí você vai ter duas condições iniciais. Tá? Se eu tiver um PVI para uma EDO de ordem 3, o que significa? Você vai ter uma EDO de ordem 3 e 3 condições iniciais e assim por diante. Tá? Quais são as condições? De que forma? Então pega uma EDO linear de ordem n, qualquer. Então, se eu procurar dentre todas as soluções dessa EDO, aquela que no ponto y0 tem o valor y0, no ponto x0 ela tem a derivada y0' e assim por diante, até a derivada de ordem -1 no ponto x0 tem que ter esse valor aqui. Então, encontrar a solução dessa EDO amarela que satisfaz essas n condições em azul aqui,
quando você encontra essa solução, nós dizemos que você resolveu esse PVI, tá? Então, resolver esse PVI aqui é o quê? É encontrar uma solução, tá? Da EDO que satisfaça todas essas condições. Então, eu já vou partir, quando eu quero encontrar a solução de um PVI, de uma EDO de ordem N, eu vou ter condições sobre a solução e sobre as derivadas dessa função, dessa solução, tá? Não todas as derivadas, até a ordem aqui ó, vai até 1 a menos do que a ordem da EDO, tá? Se essa EDO tivesse em ordem 2, ia aparecer aqui o y ia ter uma condição sobre a solução e sobre a derivada da solução. Se esse n aqui fosse 3, teria 3 condições iniciais sobre a solução, a derivada da solução de ordem 1 e a derivada de ordem 2 da solução. Tá? E assim por diante. Ok? Vamos fazer alguns exemplos, tá? Para ficar mais claro aí. Vamos olhar aqui o exemplo 2, ó. Ele fala o seguinte: sabe-se que y é igual a c1x mais c2x ln de x é uma família 2 parâmetros de soluções para SDO. X quadrado y duas linhas mais menos xy mais y igual a zero. Nesse intervalo em toda a reta, né? A gente quer encontrar então um membro dessa família que satisfaça essas condições iniciais. Y1 é igual a 3 e y' de 1 igual a menos 1. Então vamos lá. Relembrando, o que é uma família 2 parâmetros? 2 parâmetros porque nós temos aqui ó, duas constantes livres, tá? Quando eu falar uma família de soluções de 2 parâmetros, eu estou falando que isso aí é a solução geral dessa EDO. Por quê? Essa EDO verde aí, ó, é EDO de ordem 2. Então a solução geral vai ser uma família de soluções de 2 parâmetros, tá? Então, na verdade, aqui em azul nós temos um conjunto formado por todos os y que pode ser escrito da forma C1x mais C2x ln de x, em que C1 e C2 variam entre todos os números reais, tá? Então, essa aqui é a solução geral dessa EDO verde, tá? Eu acho que essa EDO verde aqui é uma EDO linear, né? Homogênea, tá? De ordem 2, como eu já falei. Então, vamos lá. Então, aqui, esse exemplo ele já deu a solução, tá? Da EDO. A gente só vai aprender o quê? No caso aqui, a gente está querendo resolver um PVI, né? Ele tá querendo... Só que ele já me deu a solução geral. Então, ó, a gente quer resolver esse problema de valor inicial. Onde, ó, que ele me deu duas condições iniciais. A primeira aqui, ó, sobre a solução, né? Aqui, ele quer que a solução passe, né, o gráfico dela passe pelo ponto 1, 3. E quer que a derivada dessa solução, né, no ponto 1 tenha valor menos 1. Tá? Qual a ideia? Pega ali a solução azul ali, na solução geral, e substitui os valores. Tá? Vamos substituir primeiro quando o x vale 1, o y vale 3, substituir lá. A gente vai encontrar o C1. Aí para encontrar o C2, a gente vai derivar a solução. Aí derivando, a gente no lugar do x só vai por 1, no lugar do y' só vai por menos 1. Aí você vai encontrar o C2. Consequentemente, você vai só achar uma solução geral. Uma solução particular, né? Desse PVI. Tá? Então, deixa eu copiar a EDO aqui, ó. A EDO é essa aqui. C1x mais C2x ln de x. Nós queremos
Então essa é a solução geral. Só que dentre todas as soluções gerais, eu quero aquela que passa pelo ponto 1, 3, né? Então no lugar do x você troca por 1, no lugar do y substitui por 3. Então eu quero aquela solução que satisfaça isso, ó. 3 tem que ser igual a C1 vezes 1 mais C2 vezes 1 vezes ln de 1. ln de 1 é 0, né? Então tudo isso aqui, ó, é 0. E assim, o valor de C1 nós encontramos, é 3. Tá? Agora, a segunda condição inicial, com ela a gente vai encontrar o C2. Só que acontece, a gente tem que primeiro então derivar, né, a solução. Eu quero essa condição diz respeito à derivada da solução. Então a gente vai ter que pegar a solução geral dada, derivar ela primeiro para depois substituir, tá? Só que como eu já achei o C1 igual a 3, eu vou substituir aqui, já usar C1, no lugar de C1 vou usar o 3, tá? Então nós temos y igual a 3x mais C2 vezes x ln de x. Então y' vai ficar a derivada disso tudo, tá? Derivada de 3x mais C2x ln de x. Aí, ó, aqui a gente usa aquele fato que derivada da soma, são as derivadas e constantes aí pra fora, né? Da derivada. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes a derivada de x mais C2 vezes a derivada de x ln de x. Tá? Aqui, ó, nós temos um produto, né? Nos parênteses aqui, ó, de duas funções que dependem de x. Então aqui tem que usar a regra do produto, tá? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então y' vai ficar 3 mais C2 vezes. Lembrando que a derivada de x é 1, tá? Ah, aqui a derivada em relação a x, tá? Ok. São funções de uma variável que nós estamos estudando aqui, né? Ó, então vai ficar, essa derivada aí vai ficar x' vezes ln de x mais x vezes a derivada do ln de x. X' é 1, né? Então com isso nós temos que y' é 3 mais C2 vezes ln de x mais x vezes 1 dividido por x. 1 dividido por x, esse cara aqui, ó, essa derivada aqui, tá? A derivada ln de x é 1 sobre x. Então y' vai ficar 3 mais C2 vezes ln de x mais 1, né? Então voltando à linha distributiva, y igual a y', né, igual a 3 mais C2 mais C2 ln de x. Isso aqui é y'. Agora vamos pegar nessa derivada, né? No lugar do y' você põe menos 1, no lugar do x você põe 1. Então y' é 3 mais C2 mais C2 ln de x. Então menos 1 é igual a 3 mais C2 mais C2 vezes ln de 1. Só que o ln no logaritmo de 1 é 1, é 0, né? Então, com isso nós encontramos que o C2 é menos 4, né? Então, com isso nós encontramos a
nessa família de soluções, aquela que satisfaz essas duas condições amarelas aqui. Tá? Portanto, o que nós provamos é que y igual a... Então vamos lá, ó. C1 é 3, né? Então, 3x. C2 é menos 4. Menos 4x além de x. É uma solução do PVI. Vamos lá também, vamos pegar lá. X ao quadrado, y duas linhas, menos x, y linha. Mais y igual a 0. Tá? Satisfaz a condição y de 1 é igual a 3, y' de 1 igual a menos 1. Tá? Então, ó, importante saberem que é um PVI para uma ideal de ordem 2, ou 3, ou 4 ou superior, né? De ordem n. A gente só falar EDO agora é só EDO linear, tá? Então vai ser, dentre as soluções da sua EDO dada ali no PVI, você vai ter então, vai querer encontrar aquela que satisfaz as n condições iniciais, tá? No nosso caso aqui, ó, tem uma EDO de ordem 2, então você tem duas condições iniciais. Uma condição sobre a solução e uma condição sobre a solução, sobre a derivada de ordem 1 da solução. Se essa EDO tivesse ordem 3, você ia ter três condições sobre a solução, sobre a derivada da solução, a derivada de ordem 1, e sobre a derivada de ordem 2 da solução. Bom, pessoal, acho que nesse exemplo, né, nós mostramos que isso aqui é solução desse PVI. Só coloquei aqui, ó, é uma solução, né? O que acontece? Dependendo do PVI, ele pode ter mais de uma solução, tá? Dependendo do intervalo considerado, né? Que é aqui. O que acontece? Um PVI nem sempre ele tem solução. Às vezes ele pode ter solução, a solução não ser única, tá? Mas existem os que a gente chama de teoria dos ADOs, teorema de existência e unicidade, tá? Então, para o caso de EDOs, perdão, de PVIs, que envolvam EDOs de ordem lineares, de ordem n, o teorema de existência e unicidade é esse aqui, ó. Quando que a gente garante, né, que um PVI tem solução única, tá? Tem solução e só tem uma solução, tá? Isso quando a EDO que está lá no meu PVI é uma EDO linear, tá? Você vai olhar, o teorema fala o seguinte: se todas essas funções, tá? Note que a n de x tem que ser diferente de zero, porque eu estou considerando um PVI, né, em que a EDO aqui é linear de ordem n, tá? Então, por isso que o AN aqui, ó, tem que ser diferente de zero, tá? Aqui também. Se todos esses coeficientes aqui forem funções contínuas em algum intervalo i, que contém o ponto x0 aqui das restrições, tá? Ó, x0 tem que estar nesse intervalo, tá? Então, suponha que você tem um PVI, tá? E as condições iniciais são num certo x0. Então, se existe um intervalo i que contém esse x0, de modo que todas as funções, a g também, tá? São contínuas nesse intervalo, então essa função admite uma solução única, tá? Esse PVI tem uma única solução.
Se eu botar nesse exemplo, vamos olhar, ó. Aqui, ó. Nosso caso, vou colocar escondido aqui, mas tem um 1 multiplicando y, né? Esses são meus coeficientes, tá? Esse x ao quadrado é o A2 de x. Esse menos x é o A1 de x. Essa função constante é o A0 de x. E a função nula é o g de x. Todas as funções são contínuas em toda reta. Né? Lembra? A x quadrado é a função polinomial. Toda função polinomial é contínua em toda reta, tá? A gente aprendeu isso lá em cálculo 1, né? Mais do que isso, né? Funções racionais são contínuas em toda reta, exceto em todo o seu domínio, né? Funções racionais são contínuas em todos os pontos do seu domínio. Aí funções polinomiais são contínuas em toda a reta. Todos os coeficientes aqui, ó, coeficientes são funções polinomiais, né, ó. Função constante é contínua, tá? Menos x é uma função polinomial, x quadrado também é uma função polinomial. São todas contínuas em toda a reta. Particular são contínuas em qualquer intervalo que contenha número 1, tá? Ou seja, essa solução que a gente encontrou, graças a esse teorema, é a solução desse PVI. É a única solução, tá? Ok? O que acontece? Pode ter PVIs que não tenham solução ou que possuam mais de uma solução. Quando isso pode ocorrer? Em algum intervalo, né? Quando essas funções não são contínuas, tá? Alguma dessas funções não é contínua em qualquer intervalo que contenha um número i, o ponto x0 aqui, tá? Ou seja, suponha que tem um intervalo i que contém x0, de modo que, por exemplo, a g de x não é contínua nesse i, tá? Então pode acontecer de um PVI desse tipo não ter solução, tá? Não ter solução única também. Ou pode ter solução e pode não ser única, né? Pode ter mais de uma solução, tá? Então esse teorema de existência e unicidade. Isso para funções lineares, né? De ordem n aí. Então, basicamente a condição é que essas coeficientes aqui, ó, tem que ser contínuos, tá? Em um intervalo contendo ponto x0 ali, tá? Então você vai garantir que o seu PVI tem solução única nesse intervalo i. Vamos resolver o exemplo 3 aqui, ó. Aqui, ó, ele nos deu o PVI, né? Ok. Nosso caso aqui, ó, é uma EDO de ordem 2, né? Então AX é a função constante 1. A1 é a função constante menos 4. Tá? A0 de x é a função constante 0. Oh, tá errado, tá ao contrário aqui. Não tem y', né? Então A1 é 0. A0 é menos 4. E g de x é a função 12x. O que acontece? Ó, todas essas funções aqui são constantes. Essas três são constantes, né? E essa aqui é a função polinomial. Todas são contínuas em toda a reta. Então esse PVI tem uma única solução, tá? Em qualquer intervalo que contenha um número 0. Em particular, pode pensar em toda a reta, tá? Esse PVI tem uma solução única nos reais, tá? Ele já nos deu, tá? A solução. Então, esse exercício é tipo de a prova real, tá? Vamos verificar que aqui em verde é a solução desse PVI. Na verdade, vai ser a solução, né? Não é uma. Porque é a solução. Porque se encaixa, né? Nas hipóteses do teorema de existência e unicidade, tá? Então, primeiro, vamos mostrar que a solução dada aqui, ó, é a solução do EDO.
Então para isso vou ter que derivar duas vezes, né? E fazer essa conta aqui. Mostrar que ela satisfaz a conta. Tá? Vamos lá. A solução dada é essa aqui, né? Eu vou copiar ela aqui. Ó. É isso, 3 exponencial de 2x mais exponencial de menos 2x menos 3x. Então vamos achar o y duas linhas, né? Então eu vou derivar duas vezes em relação a x. Então vamos achar primeiro y'. Então y' é a derivada disso tudo aqui. Então lembra, estou tirando prova real. Então o que eu faço? Tem que substituir aqui, mostrar que satisfaz a condição, né? Então vou pegar a solução, vou substituir no lugar do y duas linhas. Aí vou fazer menos 4 vezes y. Mas para isso primeiro eu tenho que achar o y duas linhas, né? Tá, é isso que eu tô fazendo, tô tirando prova real, só isso. Aí usando o fato, né, que derivada da soma são as derivadas, e que a derivada, quando tem uma constante multiplicando uma função que depende de x, né, a derivada disso, a constante pode pôr para fora, né. Então vai ficar 3 vezes a derivada da exponencial de 2x, mais a derivada da exponencial de menos 2x, menos 3 vezes x'. Isso aqui dá 1, né. Então isso implica que y'. Aí a derivada exponencial de 2x tem que usar a regra da cadeia, né? Vai ficar exponencial de 2x vezes a derivada de 2x. Mesma coisa para exponencial de menos 2x. Vai ficar exponencial de menos 2x vezes a derivada de menos 2x. Menos 3. Continuando, y' vai ficar 3 vezes exponencial de 2x. Derivada de 2x é 2. Derivada de menos 2x é menos 2. Então isso implica que o y' vai ficar 6 vezes a exponencial de 2x menos 2 vezes a exponencial de menos 2x. Menos 3. Agora vamos derivar de novo. Tá? Ou seja, vamos derivar isso que eu tô pintando de amarelo, né? Vamos lá. Y duas linhas, então é a derivada disso aqui tudo. Então y duas linhas. Então isso vai ficar 6 vezes a exponencial de 2x menos 2 vezes a exponencial de menos 2x menos 3 linha. Derivada de constante é zero, né? Então isso implica então y duas linhas vai ficar 6 vezes a exponencial de 2x vezes a derivada de 2x menos 2 vezes a exponencial de menos 2x vezes menos a derivada de menos 2x. Então y duas linhas vai ficar 6 vezes exponencial de 2x, derivada de 2x é 2, menos 2 vezes exponencial de menos 2x, derivada de menos 2x é menos 2. E assim a gente encontra, né, a derivada de ordem 2 de y. Então isso aqui é 12 vezes a exponencial de 2x mais 4 vezes a exponencial de menos 2x. Então agora aqui a gente faz. Quero mostrar, né, que essa em verde aqui, né, essa expressão é uma solução da CDO em amarelo.
Então vou fazer y duas linhas que a gente acabou de calcular, menos 4 vezes y. Tá? E tem que mostrar que isso aqui dá 12x. Então, ó, quero que seja 12x. Então vamos lá. Y duas linhas tá ali, ó. Vamos lá, o y tá aqui, ó. Então vou copiar. 3 vezes exponencial de 2x mais a exponencial de menos 2x menos 3x. Isso implica que y duas linhas menos 4y vai ficar 12 vezes exponencial de 2x mais 4 vezes exponencial de menos 2x menos 12 vezes exponencial de 2x menos 4 vezes exponencial de menos 2x. Não, eu tô fazendo distributivo aqui, ó. Aqui dá o 12, né? Aqui dá um menos 4 exponencial de menos 2x. E aqui, ó, vai dar 12x. Aí tem algumas somas aqui que dá zero, né? Ó, esse mais esse dá zero. Esse mais esse dá zero. Sobra só o 12x ali do lado direito, né? Então, y duas linhas menos 4y vai ficar 12x. Ou seja, a gente acabou de mostrar que essa solução aqui, ó, é de fato uma solução dessa EDO. Onde concluímos que y igual a 3 vezes exponencial de 2x mais exponencial de menos 2x menos 3x é uma solução dessa EDO aqui, ó. Y duas linhas menos 4y igual a 12x. A gente... Ok. Agora eu tenho que mostrar que ela satisfaz as duas condições iniciais aqui, né? Vou pintar de azul. Que y de 0 é 4 e y de 0 é 1. Então vamos lá. Ó, y de 0 tem que dar 4. Cadê a y é esse aqui, né? Então y de 0 vai ficar 3 vezes exponencial de 2 vezes 0 mais exponencial de menos 2 vezes 0 menos 3 vezes 0. Isso vai ficar 3 vezes 1 mais 1 menos 0, que dá 4, que é o que a gente quer. Agora a gente tem que calcular y' de 0, que é a segunda condição inicial aqui, ó. Y' de 0 tem que dar 1. A gente calculou y' aqui, né? Ó. Então, no lugar do x, põe 0. Vai ficar assim, 6 vezes exponencial de 2 vezes 0 menos 2 vezes exponencial de menos 2 vezes 0 menos 3. Então isso aqui fica 6 vezes 1 menos 2 vezes 1 menos 3. Então vai ficar 6 menos 2, 4, menos 3, 1, né? Então y' de 0 dá 1, que é o que a gente quer, né? Logo, o que a gente provou é que a solução dada
Ela é uma solução do PVI dado, né? Desse problema aqui, ó. Mas o que acontece? Nosso caso aqui, ó, vamos lá. A2 é a função, né? É igual a 1. A1 de x é a função nula. A0 de x é a função constante menos 4, né? E g de x são funções contínuas. Vou pôr em todos os reais, tá? Então, como todas essas funções são contínuas, todo intervalo i, né? Segue que esse PVI dado admite uma solução única em qualquer intervalo que contenha o zero, né? Ou seja, essa solução não é uma solução, é a solução do PVI dado. Então segue o teorema de existência e unicidade. Ó, quando eu falar teorema de existência e unicidade, é esse teorema, tá? Aqui tá existência de uma única solução, porque tá igual ao livro, tá? Mas esse tipo de teorema é conhecido como teoremas de existência e unicidade, tá? A gente viu um lá pra EDO de ordem 1, né? Lá no primeiro bimestre. Então segue o teorema de existência e unicidade. Que essa solução, né, é única. É a única solução do PVI dado em qualquer intervalo, né? Que contenha o número zero. Bom, pessoal, vamos resolver aí mais dois exemplos semelhantes ao anterior, tá? Então, eu vou dar um PVI, uma solução, a gente vai mostrar que a solução dada é de fato a solução desse PVI. E vai ser a única, né? Então, vamos mostrar que a função nula aqui, ó, função constante y a zero, é a solução desse PVI. Tá? Não é muito difícil ver que ela é uma solução dessa EDO, né? Por quê? Olha só, é claro que se o y é a função nula, todas as derivadas dela, né, vão ser iguais a zero, né, em qualquer ponto aí da reta real, tá? Então substituir aqui do lado esquerdo, todo mundo vale zero, né? Tanto y, y', y duas linhas, y três linhas. Então vai dar zero ao lado esquerdo. Tá? Então vai ser uma solução desse EDO. Tá? Também as condições iniciais são obviamente satisfeitas, né? Porque a função nula, em qualquer ponto ali ela vale zero, em particular no 1 ela vale zero, né? Tanto a função nula, tanto a solução, que é a função nula, a sua derivada, que também é a função nula, né? A sua derivada segunda, que também é a função nula. Vai satisfazer isso tudo isso aqui. O que acontece?
Eu quero só, isso, prestem atenção. Aqui, ó, nós temos três condições iniciais, né? Y de 1 igual a 0, Y' de 1 igual a 0, Y duas linhas de 1 igual a 0. Por que três condições? E aqui no outro PVI eu tinha só duas condições iniciais. É pelo que eu falei, né? A ordem de EDO importa, tá? Aqui, ó, a EDO aqui do PVI é uma EDO de ordem 3, tá? Então o PVI associado a essa EDO tem que ter três condições iniciais, ok? Então, ó, vamos pegar a EDO 3Y, 3 linhas, mais 5 Y, duas linhas, menos Y', mais 7Y. Isso vai ficar 3 vezes 0, mais 5 vezes 0, menos 0, mais 7 vezes 0 igual a 0. Né? Isso mostra que a função nula é uma solução da EDO ali do que está lá no PVI, né? Ou seja, essa EDO aqui, tá? É óbvio que vale isso, né? Essa solução no 1 vale 0. A sua derivada no 1 também vale 0, né? Porque y' é função nula. Então ela vale 1 em qualquer número real, tá? Em particular no 1. Também y duas linhas é função nula, tá? Se calcular no 1 também vai dar 0. Então essa aqui, né? Essa solução é uma solução do PVI, tá? Desse PVI. Acontece, se você olhar esse PVI, vamos lá. Olha os coeficientes aqui envolvidos, né? É o 3, o 5, tem o menos 1 e o 7. E a g aqui é o 0. São todas funções constantes. Consequentemente, são funções contínuas em toda a reta, né? A 3 de x é o número que multiplica o y 3 linhas, né? É o 3. A 2 de x, no caso que é um número, né? É o 5. Então isso aqui é a função constante, é uma função constante. A 1 de x também é uma função constante, né? Menos 1. E o A0 de x é a função constante 7. E g de x é uma função nula. Então, como todas essas 5 funções são contínuas, em toda a reta, né? Em todos os reais, segue que esse PVI, né, tem uma única solução. E no caso nós já encontramos, né, quem é essa solução, é a função nula. Então segue do teorema de existência e unicidade que a função trivial, né, a solução trivial é a única solução do PVI dado, tá?
Quando eu falar PVI, isso aqui, né? Tá? Vou fazer mais um exemplo aí de, como eu falei, né? Tirar a prova real, né? Então é dada uma solução, ó. Eu quero mostrar que ela é a solução do PVI. No caso, esse verde aqui. Tá? Primeiro vamos mostrar que y, esse y aqui, ó, né? 1/4 de seno de 4x. É solução dessa DO. Y duas linhas mais 16y igual a 0. Tá? Então, para substituir aqui, né? Preciso encontrar o y duas linhas primeiro. Tá? Então vamos lá. Y é 1/4 vezes o seno de 4x. Y', então é a derivada disso. Aí constante sai para fora, né, da derivada. Bom, a gente tem que derivar o seno de 4x, né? Então eu tô com uma, isso é uma composta, né? Tô compondo o seno, a função seno com a função 4x. Então, pela regra da cadeia, isso vai ser a derivada do seno, que é cosseno, vezes a derivada de 4x. Derivada de 4x é 4, né? Aí aqui, ó, 1/4 vezes 4 dá 1, né? Então o y' é cosseno de 4x, tá? Só que a gente precisa, né, aqui para substituir, do y duas linhas. Então vamos lá. Y duas linhas, então é cosseno, é a derivada, né, do cosseno de 4x. De novo a gente já vai ter que aplicar aqui a regra da cadeia, né? Derivada do cosseno é menos o seno. Aí você vai ter que multiplicar pela derivada de 4x. Aí a derivada de 4x é 4, né? Então isso aqui vai dar menos 4 vezes o seno de 4x. Aí vamos mostrar que é a solução, né? Desse PVI. Vamos lá. Opa. Então a conta a gente faz lá para mostrar que a solução da ideal é y duas linhas mais 16y. Então isso é menos 4 vezes o seno de 4x mais 16 vezes y. Y daqui, ó, 1/4 do seno de 4x. Então isso é menos 4 vezes o seno de 4x. 16 dividido por 4 dá 4 vezes o seno de 4x. Bom, lado direito aí, né? Essa igualdade é zero, né? Isso implica que y duas linhas mais 16y é igual a zero. Tá? Qualquer seja o x real. Então a gente acabou de mostrar que aqui, ó, esse y igual a 1/4 do seno de 4x é a solução dessa EDO aqui, ó. Vou mostrar que y de 0 é 0 e y' de 0 é 1. Então vamos lá. Y de 0 é 1/4 vezes o seno de 4 vezes 0. Então, y de 0 é 1/4 vezes seno de 0. Seno de 0 é 0, então y de 0 é 0. Agora, a gente tem que calcular o y' de 0. Isso tem que dar 1, né? Y' tá aqui, ó. É cosseno de 4x. Então, y' de 0 é cosseno vezes 4 vezes 0. Então, y' de 0 é cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então,
Então y' de 0 é igual a 1. Então, com essas últimas 3 verificações aqui, nas últimas 3 contas, nós mostramos o quê? Que 1/4 vezes seno de 4x é solução desse PVI, tá? Segue que y igual a 1/4 vezes o seno de 4x é uma solução do PVI dado. Agora porque vamos mostrar que é única, né? Agora pega esse PVI, né? Nossa DO ali, ó. O A2 é 1, né? Que é a função que está multiplicando y duas linhas. O y' não aparece, né? Então ele é y' aqui está sendo multiplicado por 0 e o y está sendo multiplicado por 16. Então o A0 é 16. E a nossa g é a função constante igual a 0, né? A função nula. Todas essas funções, né, são contínuas, porque todas são funções constantes, e função constante é contínua, tá? Então segue que segue de novo pelo teorema de existência e unicidade. Então segue o teorema de existência e unicidade que a solução que nós encontramos, né, é a única solução daquele PVI, tá? É a única solução do PVI dado. Isso em qualquer intervalo que você fixe, tá? Considere. Desde que contenha, né? O intervalo real, tá? Que contenha o 0. Tá? Bom, gente, a aula de hoje, então, vai ficando por aqui. Tá? Aí nós nos vemos na próxima aula. Até lá, então.